A paz do Senhor Jesus a todos os inscritos e novos inscritos do canal Josué Rasgando o Verbo. É com muito pesar que a gente vem para compartilhar uma mensagem como esta, né? Mas esta mensagem, o que aconteceu com esse grande homem de Deus, vai servir de experiência para a minha vida, vai servir de experiência para a sua vida. A gente não tem prazer na queda de um justo, a gente não tem prazer na queda de um homem de Deus, mas até com isso devemos aprender, tá ok? E eu tenho certeza que dentro dessa experiência amarga e catastrófica, Deus estará trazendo uma mensagem de exortação para a minha vida e para a sua vida também. E antes de falar do ocorrido, eu gostaria de te pedir, se inscreve no nosso canal, ative o sininho, porque daí todas as vezes que chegar novas mensagens, você será notificado. Compartilhe essa mensagem, porque edificará a muitas vidas. Em nome de Jesus também, nos siga lá no Instagram, tá ok? É @Josué Rasgando o Verbo. Instagram, @Josué Rasgando o Verbo, tá ok? Então, vamos a esta palavra que eu tenho certeza que trará uma experiência para o seu crescimento, para a sua vigilância. A palavra de Deus, ela tem sempre esses três propósitos: nos exortar, nos edificar e nos consolar. E essa mensagem, por mais que seja triste, este acontecimento, por mais que seja catastrófico, ele trará à minha vida e à sua vida mais vigilância, mais prudência. A palavra de Deus diz, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 10, versículo 12, aquele, pois, que está em pé, cuide para que não caia. A palavra de Deus está me dizendo que independente de eu estar orando, jejuando, cantando, profetizando, eu tenho que ter acima de tudo vigilância. Por quê? Porque o nosso inimigo é astuto. A própria palavra de Deus nos diz na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, que o nosso adversário, ele sempre está preparando astutas ciladas, ou seja, laços de maneira astuta, perspicaz, que muitas vezes nós não vamos perceber olhando apenas com os olhos físicos. A palavra de Deus também nos exorta: sede simples como as pombas, mas prudente como as serpentes. Então nós temos que ter esse equilíbrio, essa vigilância, essa prudência, independente da posição ministerial, independente de ser ou não usado por Deus com profecia, para pregar, para cantar, para revelar, para curar. Por quê? Porque a palavra de Deus nos diz que naquele dia, o dia do arrebatamento, o dia do juízo final, muitos vão chegar e vão dizer para Deus: mas em teu nome eu expulsei demônios, eu curei enfermos, e simplesmente vai ouvir essa triste palavra da boca do mestre: apartai-vos de mim, maldito, que eu nunca vos conheci. E será triste nesse dia. Então, não se apegue ao aspecto de uma pessoa ser muito usada por Deus e achar que essa pessoa está acima de cair, está acima de cometer um pecado, está acima de cometer um escândalo. Todos nós estamos sujeitos. Por isso que não devemos nos gloriar, nos alegrar com a queda de um justo. Nós devemos chorar, nós devemos orar e interceder para que ele se arrependa, para que ele se levante dessa situação, para que ele saia desse quadro caótico e ao menos se salve naquele grande dia. E este grande homem de Deus, que infelizmente cometeu esse adultério, é um homem de Deus que tem renome mundial, ele é conhecido mundialmente. Esse homem de Deus, ele é profeta confirmado, reconhecido no mundo inteiro como profeta de Deus. Ele tem profecias extraordinárias que se cumpriu à risca de cada detalhe. Palavras proféticas que se cumpriu nos seus pormenores. Esse homem de Deus, ele viveu experiências sobrenatural com Deus. É um homem que tinha uma intimidade muito íntima com Deus. Além desse homem ser um grande profeta de Deus, além desse homem ter as suas profecias se cumprindo a cada dia e outras que ainda estão por se cumprir, profecias tremendas, ele também é um grande adorador.
Esse homem, ele compôs grandes canções que o mundo inteiro conhece. Hinos maravilhosos, reconhecido mundialmente. É um homem que é profeta, é um homem que é um grande músico, é um homem que é um grande compositor, inspiradíssimo por Deus e usado de maneira sobrenatural por Deus. Além de todos esses adjetivos, é um homem também muito piedoso, um homem que nunca se alegrou com a injustiça. Um homem que sempre procurou ajudar, um homem que sempre procurou trabalhar dentro da justiça de Deus. Um homem muito amado, mas infelizmente ele não se deteve nesse aspecto de se manter vigilante e acabou caindo nessa grande desgraça e cometeu um grande adultério. E o mais triste na vida desse grande homem de Deus, reconhecido mundialmente, usado por Deus comprovadamente, irmãos. Profecias dele se cumpriram. Profecias tremendas, extraordinárias. Não é profeciazinha boba, banal, não. É profecias profundas. Profecias que diz respeito à nação. Profecias que diz respeito ao mundo. Se cumpriu uma a uma. E existem profecias dele extraordinárias que está se cumprindo. E esse grande homem de Deus, esse homem justo, esse homem que era muito amado, ele acabou não tendo essa vigilância e caiu numa situação como esta. E o mais triste na vida desse homem de Deus, o mais triste na vida desse grande profeta de Deus, é que ele cometeu esse adultério com a mulher de um dos seus melhores amigos. Já imaginou a tragédia, o caos? Um homem grande na presença de Deus, um homem reconhecido mundialmente, que tem canções lindas, poemas maravilhosos, profecias extraordinárias. Ele adultera com a mulher de um dos seus melhores amigos, de uma das pessoas que eram amigos fiéis, amigos que sempre esteve ao seu lado. Ele comete esse adultério. E eu vou te falar algo ainda mais terrível ainda, que aconteceu na vida desse grande homem de Deus. Não bastando o fato dele ter cometido esse adultério com a mulher de um dos seus melhores amigos, quando ele viu que todo esse pecado iria vir à tona. Por quê? Porque a mulher do seu amigo engravidou. E se engravidou num período em que o seu esposo estava fora de casa. Não teria como casar o período. Você está entendendo? Não teria como casar o período da gestação, porque era um período que ele estava fora de casa. Que esse homem adulterou com a esposa do seu melhor amigo. E aí então, para tentar acertar essa situação, se cumpriu mais uma outra coisa que a palavra de Deus diz. Um abismo chama outro abismo. Como, pastor? Um abismo chama outro abismo. Ou seja, quando eu entro em um pecado, quando eu me envolvo com algo que aborrece o coração de Deus, que vai contra a palavra de Deus, a tendência é esse mal, enquanto eu não me arrepender, não confessar, ele atrair outro mal. Para eu me manter isento desse pecado, eu vou ter que cometer outros pecados. E o mais triste foi que esse grande homem de Deus, irmãos, esse grande homem de Deus, para tentar cobrir esse adultério e para tentar acertar a situação dessa gravidez indesejada, a gravidez que era fruto de um adultério, ele fez o quê? Ele cometeu um assassinato. Ele mandou matar o seu melhor amigo. Ele mandou assassinar o seu melhor amigo. E o pior de tudo, né, irmãos? Que não para por aí, um abismo chama outro abismo. Depois de cometer o adultério e depois de mandar matar o seu melhor amigo. Já pensou a tristeza, irmão?
de mandar matar um dos seus melhores amigos, agora então ele faz o quê? Ele acaba ficando com a esposa do seu melhor amigo que ele mandou matar. Olha só a situação, olha só o caos. E o pior de tudo, irmãos, que a palavra de Deus diz assim, lá no livro do profeta Jeremias: as misericórdias de Deus são infinitas, se renova a cada manhã e são a causa de não sermos consumidos. Muitas vezes, irmãos, por conta dessa misericórdia de Deus, nós estamos em pecado, nós estamos fazendo coisas que são abomináveis aos olhos de Deus, mas enquanto não vem a consequência, a gente acha que Deus está aprovando o nosso pecado. A gente acha que Deus está de acordo com aquilo que a gente está fazendo. A gente até chega a pensar assim, olha, falam tanto desse pecado que acontece isso. Olha aí, eu cometi esse pecado, não aconteceu nada. Cometi mais outro pecado, a minha vida está indo de vento em polpa. E nesse momento, eu estou tratando com pessoas aqui que têm pecados ocultos. E não veio as consequências desse pecado. Pelo contrário, a sua vida financeira está boa, a sua vida profissional está indo de vento em polpa, socialmente está tudo muito bem, e você está achando que esse pecado está certo, que Deus passou um pano. Não é assim que diz a linguagem popular? Ah, vou passar um pano. Abafa o caso. Escuta, Deus não abafa causa de ninguém. Deus não abafa pecado de ninguém. Deus não abafa escândalo de ninguém. Deus não é de acordo em ocultar as abominações, seja de quem for. Você está entendendo? E uma coisa é certa, ainda que não veio as consequências, se prepare, ou você se arrepende, ou você confessa, procure o teu pastor, procure a tua liderança, vá se acertar com Deus, porque a fatura vai chegar. A fatura vai chegar. Deus viu cada detalhe. Deus viu o que você cometeu. Deus viu o que você fez. Você acha que está em oculto. Você acha que ninguém sabe. Você acha que Deus passou um pano. Por quê? Porque já faz um certo tempo e dentro desse certo tempo nada aconteceu de desfavorável contra a tua vida. Tudo está indo de vento em polpa. E pelo contrário, você até acredita que enganou a todos que estão ao seu redor. Você acredita que enganou o seu pastor. Você acredita que enganou a sua igreja. Você continua pregando. Você continua cantando. Você continua fazendo a obra de Deus. E pelo contrário, né? Tu prega, o fogo cai. Tu canta. Você vê pessoas chorando, derramando lágrimas, e você acha que aquilo que aconteceu lá atrás, Deus passou um pano e vai ficar o dito pelo não dito. Ei, Deus está dizendo assim, ainda é tempo de acertar esta situação. Se arrependa, procure tua liderança, procure os teus pastores, confesse o teu pecado, pois a palavra de Deus diz que aquele que confessa, se arrepende, alcança misericórdia. Você está entendendo? A misericórdia não é a ocultação. A misericórdia não é passar um pano. A misericórdia não é fazer de conta que tu não fez nada, que tu não pecou, que tu não adulterou, que tu não fornicou. Isso não é misericórdia. A misericórdia, ela está disponível a quem se arrepender. A misericórdia está disponível a quem confessar. A misericórdia está disponível a quem mudar de postura, a quem abandonar o pecado. Aleluia! E sabe o que acontece? Esse grande homem de Deus que eu estou falando, ele passou um ano inteiro com todos esses pecados cobertos, com todos esses pecados ocultos. Ele passou um ano inteirinho com todos esses pecados escondidos e as coisas estavam andando aparentemente bem. E ele achou que Deus havia passado um pano. Por quê? Deus passou um pano porque olha o tanto que eu já ganhei de almas.
Olha quantos enfermos Deus já curou através das minhas mãos. Olha quantas vidas foram edificadas através das profecias que eu entrego. Olha quantas pessoas se renderam aos pés de Jesus através da minha pregação. Ei, meu irmão, as almas se convertem não é porque tu fala bem. As almas se convertem não é por causa da tua eloquência, não é por causa da tua retórica, não é por causa da tua oratória, não é por causa da tua teologia, da tua hermenêutica, da sua exegética. As almas se convertem porque Deus tem compromisso com a sua palavra. As almas se convertem, as almas são movidas a se render nos pés de Jesus. Não é porque tua voz é muito linda, não é porque tu canta muito afinado, não é porque você sabe fazer vibrato, não é porque você tem uma voz cheia de melisma, e isso daí não mexe em nada no que diz respeito à salvação, à transformação de vidas. Em nome de Jesus Cristo, você está iludido porque tu canta bonito, as pessoas choram, as lágrimas descem porque ficam emocionadas. Você está aí enganando a si mesmo, porque até hoje tu prega, pessoas aceitam a Jesus, tu prega, tu vê o fogo caindo na igreja, tu profetiza, tu vê as pessoas recebendo aquilo com alegria, e você está achando que está tudo bem, que está tudo certo. Deus me colocou aqui para te dizer, você tem até o próximo mês para se arrepender. Você tem até o próximo mês para acertar essa situação, porque tu prega, tu canta e está com isso em oculto já há muito tempo, oculto da tua família, oculto da tua esposa, oculto do teu pastor, e Deus está dando um basta. Deus está dando um basta. Acerta-se diante de Deus, acerta-te, escapa-te pela tua alma. Escapa-te pela tua alma, assim diz o Senhor, escapa-te pela tua alma. Aleluia! Esse grande homem de Deus que eu estou falando, ele ficou um ano inteiro achando que estava tudo bem, e Deus levou um profeta até ele, assim como está me levando a falar contigo neste dia, assim como está me levando a te entregar essa palavra. Depois de um ano, Deus manda o seu profeta. Com certeza eu creio que uma boa parte já sabe quem é esse grande homem de Deus, já sabe quem é esse profeta. Esse grande homem de Deus, esse profeta, é o rei Davi. É o rei Davi. E depois de um ano, Deus leva o profeta Natã até ele. E o profeta Natã, cheio de sabedoria, ele entrega a mensagem usando de uma parábola. E ele conta a famosa parábola da cordeira. Eu não vou entrar no detalhe agora, mas você pode conferir depois essa parábola da cordeira. E quando ele conta essa parábola para Davi, Davi fica tão indignado que Davi diz assim que o sujeito que tomou aquela cordeira, que o sujeito que apropriou-se daquela cordeira indevidamente, ele deveria devolver, restituir, quadruplicado, e deveria ser morto. Deveria ser morto. Olha só a justiça do homem como é que é, né? E aí então, quando ele acaba de falar isso, o profeta diz, então, esse homem é você. E aí então cai a ficha. E Davi então chora copiosamente. E Davi então se arrepende profundamente. E Davi então começa a recordar de todas as desgraças que ele cometeu. E Davi chora de maneira copiosa e se arrepende. E se arrepende e se humilha. Mas sabe o que acontece, irmãos? Mesmo quando eu me arrependo, as consequências do pecado eu vou sofrer. Como é que é, pastor? Se eu se arrependo, Deus não diz. Não, eu vou ter as consequências. Vou ter as consequências. A Bíblia diz que o que eu semeio, eu vou colher. O que eu semeio, eu vou colher. Olha, você se arrepende, você pode ser perdoado no que diz respeito à sua salvação, a salvação da sua alma. Mas consequências desse pecado, alguns você vai carregar por meses, outros talvez por anos, e algumas consequências enquanto você viver nessa terra.
Sabia disso? Existem pecados que eu carrego a consequência talvez por meses. Existem pecados que eu carrego as consequências por anos. E existem pecados que mesmo eu sendo perdoado, vou ter as consequências dele enquanto eu viver nessa vida. E tem muitas pessoas que dizem assim, mas como pode isso? O homem segundo o coração de Deus adulterar, assassinar, mandar matar o seu melhor amigo e ser chamado de homem de Deus. Ele era chamado de homem segundo o coração de Deus porque ele se arrependia, ele se quebrantava, ele reconhecia os seus erros, reconhecia os seus pecados, diferente de muitos que continuam há anos e anos pregando, cantando, profetizando em cima do altar, apacentando, sem se arrepender. Você está entendendo? E Davi então demonstra todo esse arrependimento, todo esse quebrantamento, quando ele compõe um hino maravilhoso do inário hebraico, o hino de número 51 do livro de Salmos. E no hino de número 51, Davi canta a respeito do seu quebrantamento diante de Deus, e ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos parece mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade eu fui formado e em pecado concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esope e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Ele sentiu a tristeza de estar distante do Senhor, de estar distante do Espírito Santo de Deus. E sabe o que é lindo em Davi? Porque Davi era segundo o coração de Deus. Porque geralmente quando eu peco, quando eu adultero, quando eu fornico, a minha preocupação é: ai Deus, não toca na minha casa, no meu carro, nos meus bens, na minha finança. Não é assim? A gente fica preocupado em perder, em ter prejuízo financeiro. Não é verdade? Mas Davi, ele demonstra porque ele é segundo o coração de Deus. Quando ele comete esse pecado, sabe a única coisa que ele pede para Deus, irmãos? Ele não pede para Deus não tirar o trono. Ele não pede para Deus não tirar a riqueza que ele tinha, porque ele era rico, ele era bilionário. Ele não pede para Deus não tirar o seu poder, não tirar a sua fama. Ele não pede nada disso para Deus. Sabe a única coisa que ele pede para Deus? Ele simplesmente chega diante de Deus, confessa todos os seus pecados, chora, se quebranta. E ele diz assim: Senhor, pode tirar o trono, pode tirar o ouro, a prata, a riqueza, a fama, o poder que eu tenho. Só não retires de mim o teu espírito e torna a dar-me a alegria da salvação. Aleluia! Para ele, o trono, o ouro, o dinheiro, a prata não tinha valor nenhum sem o Espírito Santo, sem a alegria da salvação. A verdadeira alegria não é carro, a verdadeira alegria não é casa, a verdadeira alegria não é fama, a verdadeira alegria não é poder. A verdadeira alegria é ter o Espírito Santo dentro do seu coração. A verdadeira alegria é saber que o nome está escrito no livro da vida. Esta é a verdadeira alegria. O que adianta você ficar ocultando o teu pecado com a fama, pregando, cantando, profetizando, orando e sabendo que o teu nome não está escrito no livro da vida, sabendo que se a trombeta tocar hoje, tu fica: ah, mas Jesus ainda vai demorar um tempo para voltar. Ele pode demorar o tempo que for, mas você podemos partir hoje. Podemos ser chamados nesse instante, podemos ser chamados nesse dia, e esse é o dia que Deus preparou para que você venha se arrepender, para que você venha se consertar, para que você venha se humilhar dos seus erros, dos seus pecados, porque Deus está dizendo: eu vou dar um basta nessa situação. E em nome de Jesus Cristo, que venhamos aprender com a queda desse grande homem de Deus. Amém? Em nome de Jesus Cristo, guarde essa palavra no teu coração. Em nome de Jesus Cristo, compartilhe isso. Tem pessoa que precisa ouvir isso, viu? Tem pessoa que precisa ouvir isso. Deus está dizendo assim: ó, estou colocando na tua mão, na tua responsabilidade,
o fator de compartilhar essa mensagem com outras pessoas. Tem pessoas que estão correndo risco de vida e da vida eterna e precisam ouvir essa mensagem. E você é a pessoa que Deus vai usar para isso neste dia. Amém? Em nome de Jesus Cristo, se inscreva. Em nome de Jesus Cristo, me siga lá no Instagram, @Josué Rasgando o Verbo. Amém? Em nome de Jesus Cristo, fique com essa palavra, fique com essa unção, com essa virtude e entenda, Deus falou isso porque Ele te ama, porque você é importante para Ele e Ele quer te ver no céu. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus.